Salve, salve galera, Guilherme de Alvarenga aqui. Faz um tempão que a gente não bate um papo aqui no canal do YouTube, criando esse vídeo aqui pra conversar um tiquinho com vocês, conversar sobre a situação presente do canal, do futuro, talvez um pouquinho do passado também. Eu vou pedir pra vocês me desculparem se vocês ouvirem barulhos ou ruídos, é porque eu tenho um vizinho meio doido, ele gosta de gritar, cantar às vezes e tal. E uma das coisas importantes para o canal ter continuidade é que a gente não vai poder se apegar tanto a essas coisas, porque o grande tema desse vídeo, eu diria, é a questão da continuidade do canal, conteúdos postados, como que a gente vai trabalhar isso daqui para frente. Eu preparei uma colinha aqui para mim, para me guiar. Isso aqui é muita coisa, senão eu fico doido. Minha memória é muito ruim assim para falar, gente. Nossa senhora, né? É muito cabuloso. Ó, então, a questão do canal, né? Bom, eu não criei esse canal em 2015, né? Ele é antes, assim, mas a gente usava o YouTube pra postar uns videozinhos pra mandar pra amigo. Não tinha essa coisa comercial que é hoje e tal, né? Mas eu criei esse canal em 2015 pra ajudar a comunidade, né? Dos tecladistas de heavy metal e tal, né? Eu só tenho a agradecer a participação de todos vocês aí nesse tempo, né? Eu recebo muitos elogios, muitas perguntas, né? O pessoal fala, pô, por que você posta pouco? Por favor, posta mais vídeos e tal, seus vídeos ajudam muito. E eu vejo que esses vídeos realmente fazem a diferença, assim, na vida de vocês, assim, né? Um conteúdo, assim, voltado especificamente para teclas no metal, é uma coisa muito difícil de encontrar e eu vejo que eu realmente consigo ajudar vocês, né? Quando eu faço um vídeo bonitão assim, né? Cheio das explicações, legendas e tal, né? E em 2015 eu tava envolvido com meu projeto solo, que é o Dan, né? Death Metal Melódico. Eu tava tendo umas turnês assim, eu tava gravando muito disco e tal. E isso, eu deixava o canal como uma coisa assim, um tempo livre ali, eu vou postar uma lição, porque realmente aquela era meu foco, assim, né? Eu tava trabalhando com música ainda na época e tal. E o que que acontece, galera? Em 2016, né, eu acabei descobrindo um monte de coisa. Na verdade, foi um processo, né? Sobre como que o mundo da música funcionava. Eu tomei uma birra sinistra e nesse processo, cara, eu adoeci pra caramba. E eu acabei, né? Acabou tendo uma sequelinha, assim, digamos, né? Que eu acabei desenvolvendo uma espécie, assim, de depressão, uma ansiedade bizarra, assim, né? Pra vocês terem ideia, teve uma vez que eu tive uma crise de ansiedade tão forte que tinha um casamento do amigaço meu marcado e eu não fui, cara, porque eu estava com uma crise bizarra de ansiedade. E foi foda que esse menino, ele foi meu aluno, inclusive, eu tenho o maior carinho com ele e tal, então, tipo, sempre fiquei, não, chateadaço, cara, né? Então, por exemplo, de 2016 pra frente, assim, era sempre uma balancinha assim, hora eu tava bem, hora eu não tava, e aí acabava que eu não fazia porra nenhuma da vida. É uma merda, é uma merda. Mas foi o que aconteceu. Essa decepção com o mundo da música acabou fazendo com que eu procurasse uma outra carreira também para minha subsistência, né? Eu acabei fazendo provas de concurso público, eu acabei sendo aprovado, que é o lugar onde eu trabalho atualmente. Continuo fazendo provas, igual eu postei aí nos negocinhos da comunidade. Ontem mesmo eu fiz uma, eu espero passar, que aí vai ficar tudo mais tranquilo aqui pra tempo, né? Mas essas birras com o mundo da música, hoje eu entendo melhor certas coisas, assim, né? Mas na época foi um baque, assim, muito grande, assim, né? Acabei até desenvolvendo as estratégias massa para lidar com essas coisas. No futuro, Bobel, eu vou trazer aí pra vocês, porque são dúvidas que muitos amigos músicos me trazem, assim, e quando eu dou uma explicação, assim, simples pra eles de como funciona, o que eles têm que fazer, eles também ficam felizão. Então acho que pode ajudar vocês também, né? Mas o que acontece, galera? Esse trampo meu, eu trabalho feriado porque é serviço público contínuo, essencial, né? Você trabalha feriado, entendeu? Você trabalha fim de semana, é um horário bagunçado, a gente chama de escala, né? Que você pode trabalhar qualquer dia, né? E eu costumo dar aula também nos dias de folga, né? Aí tem projetos, bandas, coisas musicais para fazer. Então, acaba que sobra um pouquinho tempo demais para criar esse tipo de conteúdo que vocês gostam, é extremamente detalhado, né? Eu percebo assim que os vídeos que dão mais interação, que vocês elogiam pra caramba, vocês racham de elogiar, são aqueles que tem legenda, até pros amigos de fora, né?
E assim, mano, você criar conteúdo, editar, já é trampo pra caralho, mixar áudio. Aí você colocar a legenda, então é um negócio que eu precisaria de mais tempo hábil pra trazer esse conteúdo com frequência, né? Só que aí o que acontece, né? Aí até legal esse negócio de você mexer com outras áreas por isso, né? Eu tava lá estudando pro meu concursinho, que eu fiz a prova ontem, tranquilinho. E aí, ontem não, né? No processo de estudar, eu acabei percebendo umas estratégias muito massas que essa galera de concurso público eles usam para ensinar os conteúdos. Eu falei, cara, eu vou aplicar isso demais no canal. Isso vai me permitir criar conteúdo com mais regularidade e vai ajudar demais a galera, né? Então, eu bolei aqui algumas estratégias para o canal ter conteúdo com maior regularidade. E eu consigo aí ajudar uma quantidade maior de pessoas com esse conteúdo aí gratuito para vocês. Sobretudo a comunidade de tecladistas de metal. Certos conteúdos eles vão ser mais abrangentes, não é só para nossa galera não. Né? Então vamos falar um tiquinho aqui. Deixa eu baixar minha tela aqui para eu colar aqui, né? E ir falando com vocês, né? A primeira questão que a gente tem que conversar é o seguinte, ó. Material didático, né? O que acontece? Muita gente me manda e-mail falando, nossa, cara, eu não consigo encontrar material tal, onde que tá material tal, e acabou que eu arrumei uma embananação danada com esses links mesmo. Então, pensando nisso, e pensando também na questão das redes sociais, que elas têm esses bobajadas de algoritmo que limita alcance, a gente vira meio que refém delas, eu matei 2 coelhos com uma cajadada só. O que eu fiz, gente? Eu criei o grupo no Telegram, tá? Esse grupo é o lugar onde eu vou estar em contato com vocês, eu vou mandar o material didático das lições, né? Vou mandar exercícios também para vocês resolverem, depois a gente corrige em aula, em live, etc. E é uma coisa que quem tá lá no grupo, você vai juntar lá no grupo, no linkzinho aí tem até na descrição do vídeo, você junta lá, cara, e acabou. Você sempre vai ver o conteúdo que eu posto. Só você ficar antenado lá, vai ver os exercícios tudo. E pode ficar tranquilo que entrar lá no grupo é gratuito, o material postado lá sempre é gratuito. Muita gente me manda e-mail, você não vai fazer um curso, você tinha que fazer um curso. Eu penso nisso só no futuro, sim, talvez, eu não penso muito na verdade, não. Fazer um curso assim desse tipo Hotmart, esses trem pago, não penso muito não. A ideia é até boa, só que é a questão do tempo, entendeu? Eu tenho pouco tempo hábil. Então, um material gratuito que é bacana demais, já me toma um tempo. Imagina um material que vai ser cobrado, vai ser extremamente lapidado. Vai tomar tempo demais. Então, nesse momento, eu não penso em bolar curso, não. Pode juntar lá, nunca vai ser cobrado nada pra você ficar lá no grupo do Telegram, é gratuito, é nóis. É mais só para facilitar o lugar onde vocês vão encontrar o material e ficar mais fácil para vocês verem o conteúdo aí que eu posto, beleza? Segundo tópico aqui, ó. O pessoal pergunta muito assim, pô, você pode me falar aí, quero saber nota por nota, não sei ler partitura, como é que eu vou saber para fazer o exercício? Então, ó, o ideal é que vocês desenvolvam a leitura de partitura, eu vou falar disso mais pra frente. Mas tem uma solução também bacana pra caramba que eu bolei aqui, que vai ajudar pra danar, que é a seguinte. Eu vou fazer vídeos animados assim, eu descobri umas tecnologias bacanas, eu sou meio jeca com tecnologia, gente. Mas eu descobri umas tecnologias bacanas aí e... essas tecnologias aí, cara, ele vai mostrando as notinhas assim, vai cair nas notinhas assim, tipo sintesia, né? Vai cair nas notinhas assim, pá, e vocês vão ver as notas assim, aí vão ser 3 velocidades diferentes pra dar tempo de ver, né? Porque, né, é muita nota e o BPM alto. Então a gente vai ter vídeo que mostra assim 100%, aí vai mostrar as notas, aí não vai dar pra ver nada, né? 75%, aí já comecei a ver. E 50%. Que é bem devagarzinho, vai dar para ver nota por nota. Se tiver dúvida ainda, vai ter a partitura com dedilhação no grupo do Telegram e também para me perguntar a dúvida que estamos juntos, é isso aí, beleza? Então essa solução das notas são esses vídeos animados, que inclusive eles vão ser a maior parte do conteúdo provavelmente, tá? Terceiro tópico. Galera me pede muito, você pode ensinar música tal, quero aprender sonata ártica, quero aprender Stratovarius, solo tal. Então, galera,
Isso aí, ó, a gente esbarra no problema com direito autoral, né? Imagina você postar um negócio desse, tu começar a tomar strike pra caramba. É um conteúdo todo que é gratuito e tal, se perde, o canal é banido e aí fica todo mundo triste, né? Então, o que eu resolvi fazer, ó? Tem uma cláusulazinha do direito autoral que fala que quando é para fins educativos você pode usar a música dos outros, entendeu? Então nós vamos fazer alguns testes usando essa metodologia que eu descrevi anteriormente, de colocar as notas na velocidade, 3 modelos de velocidade, né? Aí eu faço 2 tipos de vídeo, né? Um com a velocidade e outro mostrando para vocês a posição da mão, como é que faz e tal. E a gente faz um teste. Se tomar strike, aí a gente para aqui no canal. De qualquer forma, eu vou desembolar também umas outras estratégias pra gente ter tipo um arquivo assim. Vai ser rifologia do teclado no heavy metal. Rifologia do teclado no heavy metal. Vai ser uma coisa assim, tá? É tipo como se fosse uma enciclopédia mesmo. Que é sempre bom estar estudando estilos diferentes, teclados diferentes. Eu bato demais nessa tecla, tá? O quarto tópico é o seguinte, ó. São questões gerais que são para facilitar o estudo. Um deles ainda eu tô pensando se eu vou postar, né? Que são os tipos de conteúdo que eu tenho vontade de trabalhar aqui com vocês. Isso aí eu não sei se eu vou postar ainda não, tô pensando. Mas o outro, ele é uma espécie de guia definitivo para tocar com velocidade e clareza, né? São coisas assim, estratégias de estudo que eu falo direto assim nos vídeos, de maneira recorrente, né? E vai ser uma espécie de guia sobre como vocês devem estudar o conteúdo do canal, né? Por quê? Porque a gente vai ter mais vídeo mostrando nota e posição da mão e menos fala por causa dessa questão do tempo. Então, se vocês pegarem essas estratégias gerais e aplicarem nos exercícios que eu vou passar para vocês, e não só nos exercícios, qualquer música que vocês for aprender, solo, etc., vai dar certo, entendeu? É tipo assim, é como se fosse um guia geral, então... sempre que você tiver dúvida, você consulta é ótimo, né? Você consulta esse guia geral, que dá bom, né? E aí também qualquer dúvida é postar nos comentários, mandar lá no direct do Instagram, né? A gente vai estar sempre solucionando esses problemas. Então esse guiazão geral, ó, vai ser bacana demais. Eu até escrevi um rascunhozinho aqui antes de gravar esse vídeo. Tópico 5, né? Esse estilo de vídeo que vocês gostam mais, né? Mais detalhado. Sobretudo os Heavy Metal Keyboard Lessons, né? Vai continuar, né? Explicando os estilos dos tecladistas, trazendo exercícios com essas explicações bem detalhadas e tutoriais também, tipo o Black Metal, lá, o Extreme Black Metal, o Keyboard Solo também deu bom pra caramba, vocês gostaram, entendeu? Só que como eles são mais complexos, né? Deve ser uma vez por mês, quando eu conseguir, entendeu? Eu espero que eu consiga uma vez por mês, entendeu? No momento... tô tentando engatilhar essa regularidade aí para ver se dá bom para nós, tá? Ano que vem, se eu tiver passado nessa prova que eu fiz ontem, rapaz, aí vai ser tranquilão, porque eu vou ralar só 6 horas, aí vai ficar bem mais fácil para trazer esse conteúdo para vocês, né? Tópico 6 é a grande novidade aqui, né? Que eu tenho para trazer para vocês sobre o futuro do canal, né? Para solucionar essa questão da partitura e de conhecimento base, eu vou dar um curso completo de teoria da música e leitura de partituras. Curso gratuito 0800, totalmente grátis para vocês, né? Por que eu vou fazer isso? Bom, porque a leitura de partitura e a teoria musical são ferramentas que facilitam o entendimento dos alunos, né? Eu não vou poder legendar tudo também, pela questão do tempo, né? Mas eu ainda estou pensando em estratégia para ajudar a galera que não fala português. Eu vou ver às vezes se dá para dividir a tela, de um lado põe em português, do outro põe em inglês, no mesmo negócio. Que fica mais tranquilinho para os caras entenderem o que eu estou falando, né? Uma grande questão, esse curso ele vai ser ministrado de 2 formas, assim, digamos, né? Vão ter aulas pré-gravadas com conceitos, mas a gente vai fazer umas lives também, né? Falando dos conteúdos, né? Eu vou mandando exercícios dos tópicos, né? Por exemplo, intervalos. Eu mando exercícios de intervalos lá no grupo do Telegram. E a gente vai fazer vídeo de resolução de questão também aqui, tá? As lives elas vão ser em português, igual eu falei, né? Mas se a galera de fora quiser colar, perguntar coisa aí, a gente vai estar junto aí para auxiliar todo mundo aí. A ideia é agregar conhecimento aí para a comunidade de tecladistas de metal e também para a galera aí que
Tem país, galera, a gente às vezes pensa que Brasil a situação é meio ruim, mas tem país aí que a galera tem a situação um pouco mais complicada que a gente, de conhecimento, de recursos. Então poder estar abrangendo essa galera toda é muito importante, tá? Se eu conseguir encaixar tempo disso tudo aí também, eu vou fazer tipo uma espécie de live tutoria, digamos assim, né? Vocês vão mandar vídeos tocando, eu vou analisar ao vivo, vou falar, ó, isso aqui você pode melhorar, isso aqui você pode fazer assim, e passando exercício prático de acordo com o que vocês estão tentando tocar, né? Como que vocês podem praticar. Acho que esse projeto aí é bem legal, que é como se fosse uma aula coletiva, né? Nem todo mundo consegue custear uma aula de teclado e tal, então a gente ter essa espécie de aula coletiva vai ser uma coisa bem legal também, tá? E aí, esse aí de tutoria, né? Se você fala inglês ou português, tanto faz. Você vai mandar o link lá de você tocando na live, eu vou ver. Se você fala português, eu vou conversar com você em português. Se você falar em inglês, eu vou falar em inglês, beleza? Como vai ter muita coisa prática assim, quem não fala inglês ou quem não fala português vai ver na prática ali, a mão mexendo, qual estratégia que eu tô usando, e vai dar para adaptar, né? E por fim, né, falar com vocês que eu tô trabalhando em material novo, né? Semana passada deu uma abstinência composicional, que eu fiquei uns 3 meses sem encostar no teclado, que vergonha. E aí eu saí compondo pra caramba lição pro canal, fui doido pra caramba, né? Tô trabalhando em material novo, então, e o modelo, assim, vai ser mais ou menos assim que eu vou fazer. Eu vou upar os vídeos com as notas de algum exercício, né? Primeiro naquele modelo das velocidades, 100%, 75%, 50%, né? Por exemplo, vamos supor, segunda-feira eu soltei esse vídeo. Aí na quinta-feira eu solto um outro vídeo mostrando a explicação de como tem que tocar aquilo, ou a posição da mão, etc, né? E aí, como eu falei anteriormente, né? As partituras com dedilhados, etc, e tal, estarão no grupo do Telegram. Vocês veem que eu colei pra caramba, né? Tá doido, né? Não consegue guardar nada pra falar. Mas é assim mesmo, gente. Então é isso aí. Só tenho a agradecer. Eu gostaria que vocês mandassem também sugestões aí. O que vocês acham disso tudo? O que vocês acham legal? O que vocês não acham? E aí, gente, olha o link aí da descrição. Junta lá no Telegram. Bem melhor pra nós lá. Vai ficar massa demais. Dá aquele like, aquelas coisas marotas que a gente fala, né? Pro YouTube posicionar bem o vídeo, compartilhar. E é isso aí, eu conto com a presença de todos vocês, a participação de vocês. Vai ser muito legal esses projetos novos. E tamo junto aí, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa aí, manda aí nos comentários do vídeo ou manda um direct lá no Instagram, beleza? Um abração, galera. Tudo de bom aí pra vocês. Um abração. Prazer aí estar de volta. Espero que a ansiedade e os problemas da vida permitam que eu mantenha a regularidade do conteúdo, porque cada comentário que eu vejo de vocês aí, eu vejo a diferença que faz e é muito massa ver isso rolando. Valeu, galera. Um abração.